que hoje nós temos uma discussão bem interessante. Vocês notaram que, quando a gente faz a pergunta da aula é: o fascismo enfraquece ou fortalece as instituições representativas, né? É uma pergunta que faz um questionamento com duas respostas totalmente opostas. E para algumas pessoas podia parecer sem sentido, ou então num sentido retórico. O Fernando só está perguntando isso porque, afinal de contas, o que ele quer que a gente responda é que ela enfraquece, mas não é bem assim. A aula de hoje ela vai trazer algumas coisas, assim como as outras aulas anteriores também trouxeram um pouquinho da ruptura que a gente tem sobre o senso comum do fascismo. Por exemplo, quando a gente falou sobre educação, né, como o fascismo agia com as instituições de educação, o senso comum nos diria: não, o fascismo não trabalha pela educação, destrói, tem ódio da educação. E eu quis mostrar para vocês que não, né? Que, na realidade, o fascismo se aproveita das instituições educacionais, coloca elas num ponto de importância, e o que a gente tem que perguntar se não é que aquele sistema é contra ou a favor da educação. Todos eles são sempre a favor da educação, mas a gente tem que perguntar: educação para quem, educação para quê, né? Na aula de religiosidade a gente fez isso também, né? A religiosidade é uma das coisas que tinha das instituições, a religião, a igreja, era uma das instituições que tinha apoiado o fascismo, mas eu procurei romper com vocês aquela ideia de que isso era perverso só no fascismo e mostrar que isso era uma questão desde que o mundo é mundo. Quer dizer, as instituições religiosas fazem parte do jogo político e sempre fizeram. Não é só com o fascismo que isso acontece, né? E a aula de hoje, a nossa conversa hoje vai ser mais ou menos nesse sentido. Por quê? Porque, se a gente for olhar, até agora a gente viu a explicação política do fascismo. O fascismo é um sistema político assim, que ataca as instituições liberais, explicitamente a questão da democracia, cria sistemas autoritários numa sociedade excludente, ressignifica os sentidos e as palavras dentro da sociedade, das histórias das pessoas. Tudo isso é a explicação política. Hoje a gente vai trabalhar na explicação sociológica. E a explicação sociológica vai nos trazer uma questão bastante interessante que vai ficar guardada na cabeça de algumas pessoas, porque a resposta da aula de hoje ela vai demandar uma série de capacidades críticas e de um pensamento mais aprofundado. Então, olha só. O que a gente vai reter das aulas anteriores? Só para falar para vocês, a foto lá atrás, gente, é uma foto real, viu? Real no sentido de que isso aqui não foi montagem. Isso aqui é um discurso do Mussolini, se não me engano, em 26, na cidade de Nápoles, onde ele estava na sacada e aquela gente lá embaixo, enfim, né? Então dá um pouco de susto na gente esse tipo de coisa, mas vocês vão ver que é um fenômeno de massa, não tem como discutir isso, ok? Vamos lá, o que a gente vai reter das últimas aulas, né? Que há várias formas de explicar o fascismo, tanto econômica, política, psicológica, que todas as formas acabam por caminhos diferentes, produzindo um sistema autoritário, sectário de enorme violência social, que é preciso afastar as explicações sobre o fascismo que trabalham com a ideia da burla, né? O povo foi enganado, as pessoas não sabem o que estão fazendo, a ideia do engano ou a ideia da irracionalidade, né? São monstros, são demônios. Não, gente, são seres humanos, a gente viu isso nas últimas aulas, são seres humanos que têm os seus interesses, têm as suas questões. E aí a gente sempre se pergunta: mas como é que o fascismo, então, surge a partir dessa ideia, Fernando? Se eles não são monstros, e se eles não foram enganados, como é que eles podem defender essa coisa tão asquerosa como deixar as pessoas morrerem de fome, prender por conta da raça, atacar as questões de gênero, muitas vezes matar pessoas por diferenças políticas? Como é que isso pode acontecer? Bom, tem duas explicações, viu, gente? Uma delas é o fascismo como desejo, ou seja, o indivíduo tem dentro de si a vontade de fazer tudo aquilo, e, na realidade, o fascismo simplesmente liberta este desejo, liberta esta vontade, a partir do momento em que ele pode realizar aquilo que ele sempre quis. Ele, enquanto ser que muitas vezes era insignificante no contexto social, quer dizer, alguém lá numa cidade, né, que não gosta de negros, que não gosta de conviver com homossexuais, que acha que mulher tem que ficar na cozinha, esse cara
pensou isso, sempre, sempre. Só que quando eram os governos anteriores, os governos, mesmo os governos do Fernando Henrique Cardoso, havia um certo controle social, era feio, era contra a lei, não era aceito dizer coisas como essa. Agora, com Bolsonaro, passou a ser aceito. Então, o fascismo se torna uma forma de desejo, né? Você consegue se expor, se exprimir exatamente aquilo que o cara, aquilo que você sente mais por dentro, aquele líder coloca como característica social. Essas fotos aqui, gente, são de... essa aqui, obviamente, é o Hitler visitando uma exposição de arte com homens nus. Percebe que nunca ficaram chateados com a nudez, com absolutamente nada, é arte, né? Desde que ela seja utilizada com objetivo político, não tem problema nenhum. E aqui uma foto que vocês podem ver de alguns apoiadores do Bolsonaro, né? O viado não, lá pra puta que pariu, aqui é um mundo de homem, né? Então, aquela questão toda do fascismo como desejo. Eu que sou fascista, eu fui sempre reprimido, nunca me deixaram ser e fazer o que eu quero, então agora que nós tomamos o poder, nós vamos ser e fazer aquilo que nós queremos, porque nós estamos mandando. A outra forma de você compreender isso é entender que a natureza humana mesmo, né, é perversa, ou seja, nós somos, enquanto seres humanos, bichos ruins pra caramba, e que a qualquer momento nós destruímos o nosso semelhante, nós destruímos o nosso meio, nós destruímos a nossa sociedade. Para isso, nós precisamos estar constantemente sendo educados a não sermos nós mesmos, porque a educação é que faz isso. Se você imagina essa situação, a gente começa a olhar para algumas fotos recentes no nosso, que a gente chegou a ver nas últimas aulas, né, no nosso mundo, e começa a se perguntar realmente se nós não somos uns bichos muito ruins, né, muito, muito, muito horríveis, que a qualquer momento de liberdade a gente passa a se achar no direito de matar e espancar os outros. Então, a gente tem que começar a pensar um pouquinho, como é que essa gente toda virou fascista? Será que isso estava dentro dele, sempre existiu? Será que isso é da natureza humana? Ou seja, isso está dentro de nós enquanto seres humanos? E aqui a gente vai usar uma explicação diferente, que é a explicação sociológica. Então, vamos lá. Primeiro assim, qual é a diferença das outras explicações para as explicações de hoje, a explicação sociológica, né? É que a explicação sociológica, o cerne dela não é o tempo, não é a história, mas é o funcionamento da sociedade. Não são os partidos, mas o funcionamento desses partidos. Não é a ideologia política em si, mas como ela age dentro da sociedade. Tá? Aqui embaixo você tem as fotinhas dos chamados 3 porquinhos da sociologia, tá? As 3 figuras que são estudadas nas disciplinas de sociologia, o Marx, o Weber, se não me engano, e aqui o Emile Durkheim. Tá? Então você tem os três caras mais importantes. E aí surgem 2 novas explicações interessantes para o fascismo. Tá? A primeira das explicações vai ser a ideia da biopolítica. Já ouviram falar disso? Biopolítica? Há um tempo atrás estava muito na moda o termo necropolítica. Né? O termo necro quer dizer morte. Né? A gente fala em necrotério, tecidos necrosados. Então, toda vez que a gente fala em necro, a gente está falando em morte. Então, alguns autores começaram a utilizar esse termo necropolítica para significar, para falar sobre as políticas contemporâneas que se arrogavam o direito, e não só o direito, mas faziam isso, né, de definir quem na sociedade iria viver ou morrer, né? E eles faziam isso não através de sistemas criminais ou de justiça, mas alterando as variáveis da economia, muitas vezes, alterando os sentidos da sociedade, de tal forma que excluíssem determinadas pessoas, e fazendo isso, esse tipo de política que estava vigindo no final do século, especialmente no final do século XX, foi chamada de necropolítica, ou seja, essa política, esse Estado que trabalha pela morte dos cidadãos, enquanto ele não morrer, ele vai produzindo, mas vida mesmo ele não tem. O que ele tem é uma utilidade específica para a produção e depois um descarte. Esse termo necropolítica, ele é o contrário
não é que ele é o contrário, mas assim, ele usa uma perspectiva semelhante a esse termo da biopolítica. Bio quer dizer vida, né, gente? E o Michel Foucault, que é o cara que criou esse termo, é um sociólogo, filósofo francês, já faleceu ainda no século passado, mas ele é recente, é dos filósofos mais próximos. Ele vai desenvolver esse termo da biopolítica exatamente para falar sobre o fascismo e os sistemas fascistas. Ele vai dizer que o sistema fascista ele entra na vida das pessoas de uma tal forma que ele ocupa todos os espaços da vida da pessoa, impulsionando toda aquela carga ideológica por todos os caminhos possíveis. Então, Michel Foucault vai mostrar como ele faz isso através da religião, como ele faz isso através das igrejas, como ele faz isso através do tempo livre que os trabalhadores e os estudantes tinham, e a gente viu em algumas aulas anteriores que o Mussolini criou sistemas culturais para que as pessoas tivessem acesso a shows, a cantores de óperas, a teatro, mas claro, todos os shows, todas as óperas e todo o teatro era sempre em apoio ao fascismo, nunca crítico a ele, né? O Michel Foucault vai mostrar assim, olha, toda a organização da sociedade fascista se dava em cima vamos dizer assim, de se... Me fugiu, eu estou tentando buscar o termo, de se completar, de se preencher todos os espaços da vida das pessoas com processos ideológicos voltados ao fascismo. Jamais com crítica, jamais com pensamento próprio. E a partir daí, este indivíduo, o tempo inteiro inserido em sistemas que estruturam o pensamento dele da mesma forma, acaba se tornando uma parte essencial desse próprio sistema, não apenas uma parte essencial econômica, ou seja, trabalhando, produzindo, para que essa sociedade fascista crescesse, e a gente vai ver que isso acontece muito na Itália e na Alemanha, mas também uma parte essencial da sociedade e da cultura desse sistema político chamado fascista, porque a partir daí você tem o engajamento desses indivíduos todos defensores full-time de uma forma de pensar, de uma forma de compreender o mundo, e isso acontecendo, gente, de uma maneira em que que as pessoas jamais tinham imaginado na Itália e na Alemanha naquela época, e de alguma forma nós estamos vendo isso acontecer no Brasil, né? No Brasil as pessoas estão com medo de falar sobre política, porque você fala sobre política, você fala qualquer coisa contra o Bolsonaro em qualquer lugar e as pessoas que estão em volta se levantam, inclusive sai no tapa, rola violência. Quer dizer, as pessoas estão com medo por quê? Porque há esse controle, né? O controle sobre a vida do indivíduo, e esse indivíduo se torna parte dessas engrenagens, desses domínios de manipulação política. Não vou dizer manipulação, mas de construção desse sistema político autoritário. Tá? Então, a gente vai usar esse termo biopolítica, e veja, o termo biopolítica não é positivo. Porque as pessoas ficam na cabeça assim, a necropolítica é uma coisa negativa, se biopolítica é o contrário, então biopolítica é negativo. Não, a biopolítica é um termo negativo, bastante negativo, que vai ser utilizado pelo Michel Foucault para explicar um pouco como essas estruturas políticas vão se apropriar dos corpos, da cultura, das mentes, das estruturas econômicas de todos os indivíduos, e por isso que eles se tornam tão fortes e tão hegemônicos, ok? Uma outra explicação que se tem para o fascismo é a ideia do populismo, que vocês devem estar ouvindo o tempo inteiro aí no jornalismo brasileiro. Hoje esse termo está saturado. Todo mundo fala em populismo de direita. Porque o Bolsonaro é um populista de direita, porque o Trump é um populista de direita. Bom, o que é esse tal de populismo? Tá? Esses dois pesquisadores, o Roger Griffin e o Federico Finckenstein, o Roger Griffin já mais antigo, o Finckenstein mais novo, ele vai dizer que o fascismo ele trabalha com a ideia de um ultranacionalismo populista, ou seja, se constrói um sistema político
em que a nação se encontra acima de todos os indivíduos em termos de direitos, né? A gente viu isso nas últimas aulas. Os direitos individuais não existem mais, os direitos de propriedade, não é que eles não existam, mas eles estão submissos a esse direito da pátria, da nação, né? E tudo isso com o apoio da população por meio político diferente das instituições liberais. Lembra que a gente viu isso em umas aulas lá atrás, que a gente falou no Carl Schmitt, que eu perguntei para vocês, tudo que não é democracia é autoritarismo, né? Ou seja, tudo que não passa por essas instituições liberais que nós conhecemos, partidos, votos, esse voto de 4 em 4 anos, congresso, mandato, será que é somente essa a participação política que nós temos? Será que é só essa a participação política que nós precisamos? Será que é essa a participação política que nós queremos? Os liberais dizem que sim. E os liberais dizem que qualquer coisa fora disso é ou autoritarismo, propriamente dito, ditaduras e o próprio fascismo, ou é um tipo de representação política não por eles querida, não por eles tida como positiva, que eles chamam de populismo, que é quando a população participa diretamente da estrutura política pelo apoio carismático a um líder que responde às massas de uma forma mais, vamos dizer assim, direta, sem passar por partidos, sem passar por mandatos, sem passar por voto. Então, há essa forma de participação que eles chamam de populismo. Os liberais colocam um símbolo negativo nela, dizendo, olha, o populismo é uma coisa ruim. Será que é? Por isso a pergunta da aula. Será que essa forma das massas participarem através do carisma, da relação praticamente íntima com uma liderança, é uma forma errada de se participar da política? Será que esse populismo ele enfraqueceu a participação política? Para pensar. Para pensar um pouquinho. Claro, a gente tem que primeiro definir o que é participação política, né? O que significa participar politicamente. Se para você participar politicamente significa ser chamado de 4 em 4 anos para depositar um voto na urna e ponto final, bom, talvez essa ideia de populismo, em que as pessoas estão participando através de comícios, através da defesa das lideranças, através do obedecimento a esses pedidos que as lideranças fazem, talvez isso tudo não seja participação, e para vocês isso seja um pouco errado. Mas se você critica essa participação liberal, essa coisa de 4 em 4 anos eu vou botar um voto, e ponto final, e a partir do voto eu não sei o que os representantes estão fazendo e não tenho nenhuma forma de controle sobre eles. Se você não acredita nisso, talvez você ache que essa participação populista não seja, assim, uma redução da participação política, mas seja uma ampliação dela. E muita gente hoje defende o populismo como um sistema válido de política. Por quê? Porque a relação entre as massas e a liderança, ela se dá num nível de responsividade, ou seja, as massas pedem e a liderança realiza, de um nível de responsividade que a liderança tem, muito maior do que qualquer sistema burguês. Liberal. O que eles estão dizendo com isso? Eles estão dizendo, olha, se você vota num deputado, depois que você deu o voto ao seu deputado, esse deputado não tem obrigação nenhuma de fazer exatamente o que você quer, o que você deixa de querer. Ele só precisa prestar contas de novo daqui a 4 anos. Até lá, você não tem nenhuma ingerência, nenhuma forma de controle sobre o que ele está fazendo. Agora, nos sistemas populistas é diferente. A liderança só está liderança porque ela responde aos anseios da massa. E a gente depois pode discutir, mas Fernando, pelo amor de Deus, e se a massa quiser que se mate os negros? Pois é, a liderança vai ter que responder aos anseios dessa massa. Os anseios da massa não são positivos ou negativos em princípio. Eu só estou trazendo para vocês isso. Será que essa liderança, estando na condição de liderança e sendo obrigado a responder esses anseios desses grupos que o apoiam, será que essa forma de participação política não é maior, melhor, mais densa
mais efetiva, mais contínua do que a forma da instituição liberal que a gente tinha até agora, para pensar. Não quero que você tenha uma opinião formada, quero que você pense sobre isso. Para que a gente rompa com aquela ideia que os liberais querem que a gente tenha, de que participação política é igual a voto. De que se você quiser participar de política um pouco melhor, você tem que se filiar a um partido. Se você não se filiar a um partido e se você não votar, todo o resto da sua participação política ela não é benquista. Movimentos sociais, portanto, não são participação política. Ocupação de prédios, ocupação de espaços, ocupação de terras, não é participação política, é baderna. E veja, isso os liberais sempre pregaram. E a alternativa populista não é uma alternativa melhor? Não sei. Estou lançando a pergunta para você pensar. Então, essas duas explicações são explicações sobre o porquê que as massas seguem o fascismo, né? Uma, porque o fascismo se introjeta dentro de todos os espaços do indivíduo. A outra, porque o fascismo oferece uma forma de participação política mais efetiva do que a democracia liberal. Agora, tudo isso, olha só, pode parecer para ti negativo se a gente coloca Bolsonaro na condição de liderança. Se a gente colocar o Bolsonaro, nós vamos olhar essa massa toda e vamos dizer, nossa, é gente louca, é gente que quer ferrar o outro, é gente que defende uma sociedade horrorosa. Agora, faz assim, tira a figura do Bolsonaro e coloca a figura do Lula. E para pensar. O Lula não tem essa relação de proximidade com a população? Para pensar. A população não segue os comícios dele. Se o Lula disser amanhã que eu estou em Piracicaba, não vai encher de gente para ver. Se o Lula dali a 2 dias disser estou em Pindamonhangaba, vai encher de gente. Não é assim que funciona. Ele também não responde aos anseios da massa, quer dizer, as pessoas seguem ele porque tem uma ideia de que ele vai entender o que as pessoas precisam. Não é assim. Para pensar. E se a gente coloca o Lula e tira o Bolsonaro, todo esse sistema que a gente viu até agora e que até agora provavelmente você estava xingando e achando horroroso, ele fica bonito para você? Porque se ele ficar bonito para você, veja, você tem que começar a pensar a respeito do populismo. Então, talvez o populismo não seja uma coisa assim tão ruim. Talvez o populismo seja uma coisa boa e vai depender dos valores que a massa e a liderança têm. Então não é uma questão de participação, mas de quem participa, como participa, por que participa e que valores essas pessoas têm. Então não é só uma questão de política, de quem tem o poder e quem não tem, mas quem exerce esse poder para quê? E aí, gente, surge uma explicaçãozinha para o fascismo. Por quê? Bom, se com Lula nós tínhamos um sistema político, né, dessa liderança carismática que governa, barará, 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 embora, a gente tem que abrir um parênteses aqui, o Lula nunca tenha abusado desse controle, percebe que o Lula sempre teve essa possibilidade, mas ele jamais usou essa possibilidade para destruir, minorar ou diminuir o poder das instituições, nem sequer quando ele foi preso, esse cara podia ter tornado o Brasil num inferno. E eu sei que muita gente que eu conheço teria se levantado e ido para a rua enfrentar a polícia na base do tiro se o Lula assim tivesse feito, como aconteceu lá em São Bernardo, quando prenderam ele. Vocês sabem que quando prenderam o Lula enganou a massa que estava lá para se deixar ser preso. Vocês sabem dessa história, não? A massa foi para lá, ficaram de plantão, não iam deixar a polícia pegar o Lula, estavam decididos a defender o Lula na base da porrada. A polícia cercou com um helicóptero, deu aquele rolo todo e o Lula decidiu, eu vou me entregar porque vai dar morte, eu tenho que ir, não tem como fugir. A decisão do Lula é, eu vou fortalecer as instituições. Eu, líder, com todo esse apoio populista, com toda essa gente disposta a dar o seu sangue aqui por mim,
Eu não vou usar isso para destruir as instituições jurídicas ou para abalar as instituições políticas. Eu vou fazer o contrário. E aí o Lula, o que ele faz? Ele diz para todo mundo que ele vai sair por uma porta, aí os caras bloqueiam aquela porta para não deixar sair, e ele sai pelo outro lado e se entrega. E muita gente que estava lá, eu conversei com muita gente que estava lá naquele momento, jura de pé junto que a Glaze traiu o Lula e que a Glaze traiu as pessoas porque a presidenta Glaze ajudou a fazer essa situação para deixar o Lula se entregar, porque os apoiadores não iam deixar. Veja, se nós temos essas duas situações, né, dois líderes com grande apoio de massa, mas um deles nunca usou isso para destruir as instituições, pelo contrário, até durante sua prisão se colocou nessa condição, e o outro usa a todo momento para destruir as instituições, então não basta só falar em populismo, não basta só falar em sistemas de representação diferentes desse sistema liberal que as pessoas imaginavam, mas a gente tem que entender, afinal de contas, por que de uma hora para outra mudou o projeto de sociedade brasileira, né? Por que com Lula essas massas iam para as ruas pedindo inclusão social, saúde, educação? E por que com Bolsonaro as massas vão para a rua pedindo Estado mínimo, violência, como é que é? Intervenção militar, polícia, morte a fulano, morte a Beltrano, ataque ao MST, ataque... Por quê? Por que houve essa diferença? E uma das explicações é essa revolução das expectativas. O que é essa revolução das expectativas? Olha só. Esse historiador, Renzo De Felice, talvez tenha sido a pessoa que mais estudou e pesquisou sobre o fascismo. Não quer dizer que ele seja o que ofereceu as melhores respostas, mas com certeza ele tem 30, 40 anos de pesquisa e ele é um italiano que teve acesso às fontes primárias e tal. Então o que ele vai dizer? Ele vai dizer o seguinte, olha, a classe média, o fascismo é um movimento de massas, a gente já viu isso, mas a classe média ela tem uma função importante ali no meio. O que a classe média faz? A classe média coordena, ordena, direciona os caminhos de participação política dos indivíduos das classes mais baixas. Como é que ela faz isso, Fernando? Bom, gente, vocês já devem ter visto isso no consultório médico, né? Aquele médico fazendo propaganda política enquanto te faz uma análise no consultório do dentista, você está de boca aberta ali, o cara está falando um monte de coisa a respeito do Bolsonaro. Você acha que ele está fazendo isso só com você? Ele atende 600 pessoas por dia. Você acha que ele escolheu falar de política só com você naquele momento? Não, ele faz propaganda ativa o tempo todo. Médicos, policiais, advogados, juízes, promotores, jornalistas, professores, toda essa galera participa politicamente, essa galera de classe média. O que o Renzo De Felice vai dizer? Essa classe média, ela fica revoltada de forma dupla. Olha só. Primeiro, ela fica revoltada com o enriquecimento das elites cada vez maior. Ou seja, o sistema que estava vigindo permitiu que as elites ganhassem cada vez mais dinheiro. E nós, da classe média, não conseguimos ganhar. Quem já não ouviu isso a respeito do Lula? Ah, porque no período do Lula os banqueiros lucraram muito mais do que não sei do que, porque fulano, os industriais ficaram riquíssimos e essa classe média se sente ressentida disso. Ao mesmo tempo, essa classe média se sente indignada. Por quê? Porque há uma subida muito forte daqueles que estavam na condição de miserabilidade. Veja, os de cima sobem, os de baixo sobem, e essa classe média que fica aqui no meio, ela vê a diferença para as elites aumentar de tamanho e a diferença para o que eles acham que é a ralé diminuir de tamanho. Então, comparativamente, essa classe média se entende a perdedora dos regimes de redistribuição de renda. E esses caras passam, a partir daí, a fazer e construir uma política de exclusão social, a fazer, construir, defender uma política que reduza a participação tanto dos de baixo quanto dos de cima. Porque vai existir o ódio ao banqueiro, vai existir o ódio ao industrial. O Hitler dizia que, né, criou a figura do banqueiro judeu comunista,
Pode ver hoje, muito bolsonarista tem ódio do George Soros. Quem não sabe quem é o George Soros, é um cara multibilionário que ganha dinheiro no mercado financeiro. Não é uma figura bonita mesmo, mas assim, eles têm ódio deles, eles têm ódio das elites. O Bolsonaro está toda hora falando contra as elites brasileiras, se tu for olhar para pensar. Ah, porque as elites não me aceitam, ah, porque a mídia não sei o quê, né? E aí vocês notam essa situação de que, né? Ele tem ódio aqui embaixo, e daí o que ele faz? Ele constrói toda uma moral de classe média. E a moral de classe média ela é conservadora, ela é extremamente religiosa, ela é patriarcal, ela é machista, ela é heterossexual, ela é preconceituosa com relação a gênero, com relação a classe, com relação a raça. Então, tudo isso vai ser construído pelo que o Renzo de Felice chamou de revolução das expectativas, ou seja, essa classe média esperava crescer tanto quanto as elites e se manter distante da ralé, mas não é o que acontece. E como não é o que acontece, esse regime que existia antes, esse governo que existia antes, não nos serve. Ele simplesmente foi destruidor, ele destruiu o Brasil, ele nos ferrou, é um regime corrupto. Quem já não ouviu tudo isso desse mesmo jeito, inclusive, sendo falado sobre os governos de Dilma e de Lula? Isso, gente, eles vão chamar a tentativa da classe média de fazer uma revolução pelo alto, ou seja, construir um sistema político baseado naquilo que eles querem, impondo aos outros a violência de Estado. Por isso, pelo alto, uma revolução que a gente faça por baixo, o povo tomando o poder é uma coisa, uma revolução que se faça via classe média, impondo a violência através da igreja, da mídia, da polícia, do judiciário, das escolas, é uma revolução pelo alto, de cima para baixo, criminalizando a pobreza, criminalizando a raça, criminalizando as diferenças de gênero, de cima para baixo. A outra coisa que vai se falar sobre essa forma de fascismo é que há a invasão da democracia. Olha que interessante, isso acontece muito hoje no Brasil. Os fascistas lá na Alemanha, e na Itália também, eles tinham uma ideia de que, cara, esse negócio da democracia permitir a entrada de todo mundo não é legal. Essa classe média, que sempre foi a classe da participação, sempre foi os caras que defenderam a forma liberal, sempre foi... De repente, essa forma liberal passou a ser agressiva, porque mais gente começou a participar. Como assim democracia para todo mundo? Como assim todo mundo votar? Aquela criatura lá é um analfabeto, o que ele tem que votar? Ele nem sabe sobre o que está votando. Vocês já ouviram esses discursos no Brasil? Pois o Gino Germani, que é um pesquisador italiano, que também vai construir uma explicação sobre o fascismo, ele vai dizer, olha, existe um ódio da classe média à participação da população dentro da política. Por quê? Porque eles sentem como se os pobres, o pessoal de baixo, estivessem invadindo a democracia que é deles. Aquela democracia cheirosa, branca, né? Que inclusive tem jornalista brasileiro que disse isso ao vivo em programa de televisão, né? A convenção do PSDB, está uma massa vindo aqui votar, mas é uma massa cheirosa, viu, gente? Uma massa de gente boa, quer dizer, as massas de gente preta, parda, as massas de trabalhadores, as massas que têm o suor do trabalho, a mão calejada, essas não são massas boas. As massas boas são as massas da classe média, uma massa limpinha. E o Gino Germani chama atenção para essa invasão da democracia. Ou seja, a democracia está sendo invadida por essa gente. Vocês não ouvem falar isso desde o segundo governo Lula? Eu ouvi falar, e quem é do Sul vai lembrar disso. Eu comecei a ouvir falar isso quando um comentarista político do Sul fez um vídeo reclamando das estradas, em que ele dizia assim, nesse governo todo mundo compra carro, aí as pessoas compram um carro, pagam em 72 vezes, não sabem comprar carro, não sabem dirigir carro, não sabem se portar civilizadamente, enchem as estradas, vão a 120 por hora e matam alguém lá dentro. Se vocês quiserem, eu passo o link desse comentário. Se alguém do Sul puder localizar esse comentário no YouTube e deixar à disposição para as pessoas ouvirem, vocês vão ver o nível
de indignação desse comentarista e como isso se encaixa nessa percepção da invasão da democracia. Opa, para aí, mas a democracia para todo mundo participar? Todo mundo mesmo? Assim? Não, isso não é legal. Essa democracia de todo mundo participando assim, não vejo. Não. Isso não pode. Então, olha que interessante. A partir daí, nós temos que definir efetivamente quem participa e quem não participa, quem pode participar e quem não pode participar. E daí vai surgir uma coisa, que o termo é um pouquinho diferente, né? Que é o nacionalismo. Né? O Roger Griffin vai usar esse termo feio, palin genético, não precisa lembrar desse termo, só lembra do nacionalismo. O que o nacionalismo faz? O nacionalismo diz quem pode e quem não pode participar. Se vier um argentino, ele quiser participar do nosso sistema político, ele pode? Você vai dizer que não, né? Não, mas ele pode. Ele pode participar de movimentos sociais, pode ou não pode? Ele pode participar de partidos, pode ou não pode? Pode. Ele só não pode votar no Brasil se não for naturalizado. Mas o votar é a única forma de participação política? Não, não é. Então, o argentino pode participar da nossa política. Como efetivamente muita gente participa. Muita gente que não é brasileiro. Quer dizer, o cara está lá na Itália, o cara manda um vídeo de apoio ao Bolsonaro, ou o cara está lá na Itália, manda um vídeo de apoio ao Lula. O que ele está fazendo? Ele está participando da nossa política. O fascismo vai dizer que esse cara que não é brasileiro e que participa da nossa política é um criminoso e deve ser expurgado. Porque só quem pode participar da nossa política é quem for brasileiro. E esse conceito de brasileiro não é o conceito de nascimento, tá, gente? Não é o cara que nasce brasileiro, não. Porque o fascismo vai criar toda uma construção própria para dizer quem é brasileiro e quem não é. Por exemplo, MST no governo do Bolsonaro não é brasileiro. É vagabundo. O MTST não é brasileiro. Movimento social não é brasileiro. Sindicato não é brasileiro. Não tem que ter direito. Estudante que faz manifestação em escola não é brasileiro. Está trabalhando contra o Brasil. Pode ver que é assim o discurso. Usou vermelho, ouviu a Internacional Comunista, gostou de Karl Marx, não é brasileiro. Isso é gente sem vergonha que quer ferrar o país. Percebe que o conceito de brasileiro vai diminuindo e que o nacionalismo serve na realidade para que a gente possa separar as pessoas entre aquelas que podem participar e aquelas que não podem? Voltando à nossa pergunta inicial, então você vai parar para pensar assim, Fernando, então, para alguns grupos sociais, o fascismo aumenta a participação política, é isso, Fernando? É. Para os grupos que apoiam o fascismo, há um aumento da participação política. E por isso que eles ficam tão felizes e por isso que eles defendem tanto. Para os grupos que são contra o fascismo entrega o quê? A violência, a polícia, a morte, né, o descrédito. E para esses grupos há uma diminuição dessa participação política. Ok? Bom, e como é que se dá esse aumento da participação política, Fernando? Como é que ele funciona mesmo na prática? E aí acontece aquilo que eu chamo de a promessa e o sacrifício. Fernando, esses termos não são termos religiosos? A promessa, o sacrifício são. E por isso que na aula passada a gente falou de religião, porque o fascismo emula. O que é emula? Copia, se disfarça de, faz parecer com. O fascismo emula, em muitos casos, o pensamento religioso. Ele vai construir uma ideia do porquê que as pessoas existem para que a pátria seja grande, para que o Brasil seja melhor, essa é a sua função. Ele vai construir uma ideia do que é sagrado. O que é sagrado? É a pátria, são as cores da pátria, aquela coisa toda. E o que é profano? O que é profano é a corrupção, o que é profano é quem pensa diferente de mim, o que é profano são os movimentos sociais, o que é profano são os partidos de esquerda, é o comunismo. Então, o fascismo ele emula essa percepção e isso fica bem fácil para as pessoas entenderem, né? Porque quando você divide o mundo entre certo e errado, branco e preto, homem e mulher, céu e terra, como se não houvesse nada nesse meio, fica um mundo fácil de entender, é ou não é? Ou é certo ou é errado. Tá, o que é errado a gente mata e acabou a brincadeira. Mas o mundo nunca foi assim. O mundo nunca foi branco e preto, e sim tons e gradações de cinza, tudo que é jeito que você possa imaginar.
nunca só homem e mulher, mas uma quantidade de gradação de situações ali no meio que a gente tem que parar para pensar. Bom, ele emula esse pensamento religioso, Fernando, é isso que o fascismo faz. Inclusive, não é à toa que Jair Bolsonaro se chama, e tem o nome de, né, ainda isso ajudou, de Messias. E vocês vão encontrar na internet um monte de gente dizendo que ele é ungido por Deus, que ele é indicado por Deus, que, assim como nos Estados Unidos falam de Trump, porque você repete essa construção. E você tira Cristo e coloca Bolsonaro. E você pode ver que essas pessoas que se dizem cristãs defendem tudo que o Bolsonaro defende. E se você olhar o que o Bolsonaro defende, é exatamente o oposto do que Cristo sempre defendeu. Aliás, se o próprio Cristo estivesse vivo, ia dizer, me tira fora dessa, me inclui fora dessa. Eu não tenho nada a ver com esse negócio aí, velho. Esse cara aí falando em arma, em matar, isso aí eu nunca defendi, nunca falei, nem perto. Bom, por que, afinal de contas, que as pessoas participam mais politicamente dentro dessa ideia do nacionalismo? Bom, eles fazem isso por conta de uma promessa. Vamos ver que promessa é essa? O Michel Mann, que é um desses pesquisadores sobre fascismo. Gente, eu só coloquei os nomes aqui porque eu sei que tem gente que está assistindo o curso que tem mestrado, doutorado, e às vezes o pessoal quer um nomezinho, esse pessoal meio xarope, que gosta de nomezinho, nota de rodapé, entendeu? Não é para todo mundo. Se você não está afim de ver quem é o cara, esquece o nome do cara. Pode chamar de Mariazinha, que está tudo bem, entendeu? O Michel Mann, ele vai falar sobre esse termo aqui, paramilitarismo. Para ele, o que o fascismo faz é uma promessa. Que promessa é essa? Ele permite que os seus apoiadores tomem para si parte do monopólio da violência do Estado. Vamos lá com calma. O Estado é o único que pode exercer violência sobre os outros. Lembra disso? Tem alguém que está com o microfone aberto, gente? Deu, maravilha, fechou. Se você bater em alguém, é crime. Se um policial bater em você, o que acontece? Provavelmente nada. Se o policial bater muito em você, sem razão nenhuma, talvez ele responda a um processinho por abuso de poder. Veja, abuso de poder, porque o poder de bater em você, ele tem. Agora, se ele bater muito, ele está abusando. Então, na nossa sociedade, o Estado tem, a gente diz, o monopólio legítimo da força. Só ele pode bater, pode prender, pode deixar você trancado no hospital, amarrado numa cama e por aí vai. O que Michel Mann diz é o seguinte: no fascismo, os apoiadores fascistas recebem a promessa de que eles vão poder exercer esse poder de Estado. Ele vai poder bater nas pessoas que ele acha que devem apanhar. Ele, para defender a pátria, vai agredir movimentos sociais. Ele, para defender a pátria, vai espancar homossexuais e pessoas que não estão de acordo com as normas religiosas que ele pensa. Esses caras vão se organizar em grupos paramilitares e, a partir daí, vão exercer esse poder que o líder permite a eles fazer. Por isso que as lideranças jamais publicamente vão criticar os seus apoiadores. Você pode ver que o Trump foi chamado várias vezes a criticar os movimentos racistas e ele nunca fez, e você pode ver que o Bolsonaro nunca fala contra alguém que o apoiou, mesmo que essa criatura tenha feito a coisa mais abjeta e absurda do mundo, ele não fala. Por quê? Porque existe uma promessa, ele promete para os seus apoiadores, vocês vão poder exercer violência, vocês vão poder, por isso que ele vai dar arma. É óbvio, gente, porque a arma significa, é a materialização dessa promessa. A promessa é, eu vou te dar essa arma e você vai poder matar quem você quer. E quem é que você quer matar? Bom, eu quero matar os bandidos. Quem é que é bandido? Eu decido quem é bandido. Eu cheguei na rua, olhei, o cara me olhou, estranho, é bandido, eu vou dar um tiro nele. E por aí vai. Essa é a promessa que os apoiadores fazem. Gente, isso tem a ver com o aumento da participação política? Não tem. Porque, olha só, se essas massas querem isso e a liderança permite que eles façam, não é uma relação mais próxima. A gente já pode até discordar do que eles estão fazendo, mas a relação política me parece bastante próxima. Essa é a promessa que o fascismo faz. E tem um segundo momento, que é o sacrifício. O que é o sacrifício que o fascismo promete?
O Jorge Mossé e a Chiara Ferrari são dois pesquisadores. A Chiara Ferrari, inclusive, tem uns livros muito interessantes sobre educação e fascismo e tal. O Jorge Mossé já é um pesquisador mais antigo, mais consagrado. Os dois deles usam e explicam a retórica do sacrifício, onde o fascista vai dizer: olha, você, meu apoiador, tem que se sacrificar pelo Brasil, ou pela Alemanha, ou pela Itália, ou pelo país que seja o fascista. O que é se sacrificar pelo Brasil? Abrir mão dos seus direitos. E aí você explica por que uma quantidade imensa de trabalhadores votaram pelo fim da legislação trabalhista. Porque você tem que fazer o seu sacrifício. Qual é o seu sacrifício? Abrir mão dos seus direitos. Abre mão do seu tempo livre, porque no tempo livre essas pessoas vão fazer o quê? Vão para a rua fazer política para o fascismo. Vão para a rua espancar aquelas pessoas que eles acham que não deviam estar lá. Vão abrir mão do seu conforto na casa por conta dos interesses fascistas. O sacrifício de, muitas vezes, financiar grupos políticos fascistas, ou você acha que a Sara Giromini e aqueles 300 tiveram acampados quase 60 dias em Brasília sem receber dinheiro de ninguém? Os industriais vão abrir mão da sua forma de controlar totalmente a economia em benefício do fascismo. Olha o que o Bolsonaro fez recentemente com relação ao arroz. Liberou o preço do arroz, aí os caras começaram a pegar, ele saiu lá, não, gente, vamos maneirar, foi no supermercado, ameaçou intervir. O que ele está dizendo? Olha, vocês têm que fazer o sacrifício de vocês. Todo mundo tem um sacrifício para fazer no Brasil. E essa é a retórica do fascismo. A promessa e o sacrifício. Eu prometo que vocês vão participar da política, que vocês vão participar nessa estrutura de poder, em troca eu quero um sacrifício de vocês. Vocês vão abrir mão dos seus direitos, vocês vão se tornar mais pobres, inclusive, você vai chegar para as pessoas e vai mostrar para as pessoas que elas estão ganhando menos do que elas ganhavam na época do Lula, na época da Dilma, e ela vai dizer para você a seguinte frase: tudo bem, é por um futuro do Brasil, é por um Brasil melhor, é por isso que nós estamos trabalhando, você que não é patriota. Aí você percebe onde é que o nacionalismo entra para construir essa ideia de sacrifício e essa explicação fascista que a gente vai ter. As pessoas acreditam que todos devem dar uma cota de sacrifício. Então, o sacrifício pode ser expulsar o teu filho de casa, porque o teu filho é homossexual. Os pais não gostam, mas é o sacrifício que eles têm que fazer pelo bem do Brasil. Muitas vezes, agredir pessoas de outras religiões, invadir terreiros de Umbanda. Pode ser que o cara que esteja fazendo isso até não goste, mas ele tem que se sacrificar pelo Brasil, porque é isso que o fascista espera dele. E aí, gente, essa retórica da promessa e do sacrifício, ligada à ideia do nacionalismo, controlada por uma revolução das expectativas feitas pela classe média, constrói um sistema político em que a participação política é maior ou menor, dependendo se você apoia ou não apoia a estrutura fascista. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando lê isso. Por quê? Porque se você compreender essa explicação sociológica, fica mais claro na tua cabeça por que o Bolsonaro tem tanto apoiador. Fica mais claro na tua cabeça por que, afinal de contas, isso se instalou no Brasil de uma forma tão rápida e tão forte. Para a gente finalizar, sabe aquele sentimento que você teve quando Luiz Inácio Lula da Silva assumiu o primeiro mandato, que ele foi lá para Paulista para dar aquele discurso e aquilo foi televisionado para o Brasil inteiro? Eu não sei quanto a vocês, mas eu olhava aquele momento e chorava e dizia assim: porra, agora vai. Eu acho que a internet do Fernando travou. Foi só para mim aqui? Não, Gisele. Para mim também. Todo mundo. Para mim também. Caiu. Fernando agora foi. Para mim também. Na hora do agora vai, ele foi. Vamos reduzir o tempo do Fernando. É o sacrifício do Fernando. Sacrificar o tempo dele. Se falar em tempo, ele volta rapidão. Vai lá, que ele só tem 5 minutos, Gisele, que rápido ele volta. Perdão. Caiu. Ele caiu. Vamos esperar ele voltar. É sempre na melhor parte, cara. É sempre na melhor parte. Rapaz, não é difícil. Aqui no Pará, porque tem acima das 3. E aí, tem o quê?
Então, tem algumas cidades aqui que estão chovendo, né? Eu não sei se onde ele mora tá. Igual Guará, começou a chover, eu não sei, pode ter sido isso. Deve ser isso, Porque ele nunca cai. Acontece que É, aqui não está chovendo e eu saí, quase não consigo voltar. Eu acho que é geral. acontece que Geralmente perto de São Sebastião, que é mais para o lado da Asa Norte, queimou Ali ele está voltando, só um minuto. tá. uma unidade da SEB, e aí está com problema de luz em toda essa região norte. Isso aqui dá pra falar mal do Bolsonaro, já se vingou o Bolsonaro. Voltei. Deixa eu explicar, só para a gente terminar, deixa eu explicar o que aconteceu. Brasília está começando a chover agora, está um calor desgraçado e todo mundo sabe que Brasília, quando chove, a luz some. Então deu uma queda de luz aqui, que bom que a gente estava no final. Vocês não se livraram de mim ainda. Nós vamos terminar, deixa eu só compartilhar isso aqui e voltar de onde eu estava. Então, gente, se eu saibam que foi vai acontecer mais. Tá cortando, para mim tá Fernando, cortando. está cortando muito a sua fala. Tá cortando. Tá cortando. Melhorou agora? Alô? Melhorou. Melhorou? Desativar o microfone. Aí. Maravilha. Então, vamos voltar de onde a gente estava. Lembra aquele sentido, aquela felicidade que você teve quando o Lula aparece lá fazendo aquele discurso, aquela ideia de agora o Brasil vai realmente melhorar. Aquilo que te fez levantar e fazer campanha nas ruas, que nós sentimos também uma parte quando a Dilma vai ser reeleita. No primeiro mandato da Dilma até que não, porque foi uma transição muito fácil, o Lula estava com parcela lá em cima, mas a reeleição da Dilma nos foi muito dura, foi muito custosa, porque as pesquisas davam Aécio e Marina na frente e tal, e lembra aquele sentido de quando ela ganhou e a gente viu aquela foto do Aécio com aquela cara de bunda? Eu não sei se dá para falar cara de bunda aqui, já falei também, se não dá para falar, depois a Contag briga comigo. Bom, lembra aquele momento em que a gente ficou numa felicidade, aquilo que nos fazia participar politicamente, aquele sentido de agora vai dar certo, agora a gente vai fazer. Cara, é exatamente aquele sentimento, é exatamente aquela emoção, é exatamente aquele sentido de futuro que as massas que apoiam Bolsonaro sentem toda vez que ele fala que vai matar vagabundo, que vai prender sem vergonha, que os negros não servem nem para reprodução, que a mulher tem que ficar dentro de casa, que o Brasil é um país cristão e que calem a boca porque vai ser assim mesmo. É exatamente aquilo. Então dá para tu entender a força que esse cara tem em termos de política hoje. Essa força não é meramente alguém que manda e a massa que obedece, mas é uma força de representação política. Ele representa uma parte significativa da sociedade brasileira, que sempre foi isso aí. E você pode dizer, Fernando, então eles são perversos, eles são maus por natureza? A gente vai ter que escolher uma explicação para dar. Mas o que eu queria mostrar para vocês hoje é essa noção, esse sentido de participação, como no fascismo, aumenta para esses grupos. E, obviamente, para nós e para os liberais, diminui bastante. Depois da minha queda, acho que a gente passa para fazer os blocos, não sei agora, bom, enfim, vou dar um stop share aqui, e aí vocês decidem como é que a gente vai fazer, tá bom? Certo. Então, Fernando, durante a sua fala, teve várias interações no chat. Eu vou estar lendo lá e depois a gente entra para o debate. Tá ok, bom? aí eu tenho mais 2 horas de debate, né? Vamos negociar. Então, aqui, primeiro foi o primo de Minas Gerais. E o pior é que os caras usam de uma das coisas mais sagradas que as pessoas têm, que é a fé, para se instalar no poder. Se Cristo estivesse hoje aqui, iria chicotear o Paulo Guedes e o Bolsonaro por fazer comércio com as riquezas naturais que são um bem de Deus e da natureza que estão aí para ser voltado para a vida. Só um minutinho. Voltado para a vida digna das pessoas. E os caras vendem tudo a preço de nada, em nome de um desenvolvimento. Que desenvolvimento é esse que desenvolve e o povo ainda continua morrendo de fome? E as filas dos hospitais
Ai, eu tô lendo tudo errado aqui. Peraí, só um minutinho. Desculpa, pessoal. Que desenvolvimento é esse? Que desenvolve e o povo ainda continua morrendo de fome, ou nas filas dos hospitais, ou morre sem ter condições de um teto. Simara, ela fala, e o povo ainda acredita. Acham que ele é o evangélico que vai mudar o país. Rogério, do Ceará, o problema é o que a liderança considera de massa. No caso do Bozo, só é considerado público que merece atenção são aqueles que o chamam de mito. Primo, novamente, de Minas Gerais. Isso é uma escravidão camuflada de democracia, Fernando. Exemplo claro, porque eles não pediram opinião ao povo se fazia ou não a reforma trabalhista e previdenciária. E diversas outras questões que os caras fazem sem sequer consultar a massa. Por isso, a importância da formação política e ideológica das massas, pois o povo necessitado são a maioria, mas estão escravos da consciência. Maria Aparecida, foi dito anteriormente que o judiciário pode criar as condições para a implementação do fascismo. Uma das últimas de Bolsonaro diz que agora terá um juiz terrivelmente evangélico e diz, imagina as sessões STF iniciarem com orações. Rogério, novamente, mais de valores são valores democráticos humanitários. Da Marilu, esse vídeo rolou nas redes sociais na época da campanha de Haddad. Isso. Agora vamos abrir para o debate. Nós vamos ter 7 inscrições, 3 minutos cada um, né? Aí quem for querer se inscrever, vai ali no chat e coloque o seu nome, combinado? Deixa eu ler só mais uma interação no chat. Isso é sabotagem da oposição. Aqui em Patrocínio, o secretário que matou o candidato a vereador cortou minha net e pouco também. Pouco mais de 3 milhões de votos, diferença de votos entre Dilma e Aécio, se não me salvo. Fernando, quer fazer alguma consideração já referente a essas interações no chat? Sim. Vamos lá, as pessoas estão colocando uma coisa que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Alguém colocou assim, mas eles não ouvem as massas quando eles querem fazer, quando eles fizeram a reforma da Previdência, ou a reforma trabalhista. Gente, isso a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Olha só, a regra do jogo, a regra do nosso sistema democrático, como estava estabelecida antes, era assim. Nós votamos em representantes, e esses representantes, portanto, votam lá no parlamento, ok? Era essa regra que estava valendo. E quem votou o fim da reforma trabalhista e as reformas presidenciárias foram esses indivíduos que receberam votos da população. Então, se a gente for olhar pela regra, isso foi apoiado pelo povo. E mais, se a gente for esquecer essa relação, que é uma relação de representação política, e for olhar efetivamente o apoio que essas medidas tinham na população, vocês vão ver que tinha uma quantidade muito grande, muito densa de pessoas que sim queria acabar com a legislação trabalhista, incluindo sindicatos. Eu vi sindicatos apoiando o fim das verbas obrigatórias para sindicatos. Então, assim, a gente tem que tomar um cuidado, porque na cabeça da gente sempre vem aquela explicação, que é uma explicação muito, muito fácil de fazer, de nós fomos enganados, o povo foi enganado, eles fizeram isso por cima da gente, e a hora que a gente parar de ser enganado, a gente vai tomar o poder de novo. O que eu estou tentando, já faz alguns encontros, mostrar para vocês é que não foram enganados, gente. A imensa maioria das pessoas que apoia Bolsonaro não faz isso enganado, faz isso com plena consciência. Porque ou o Bolsonaro diz o que elas queriam dizer e não tinha verdade, ou o Bolsonaro está construindo uma sociedade que elas queriam construir e não tinham coragem,
ou então eles efetivamente não têm interesse nenhum em fazer alguma coisa diferente do que está aí. Isso aí serve, tá bom para mim, ponto final. Essas pessoas não foram enganadas, gente. E é por isso que pesquisa atrás de pesquisa aparece lá o Bolsonaro com 30%, 40% de apoio. E as pessoas, como é que pode? Por que isso? Há uma representação política muito forte. O Bolsonaro fala o que essas pessoas não têm coragem de falar. O Bolsonaro faz o que essas pessoas não têm coragem de fazer e sempre quiseram. Sempre quiseram colocar as mulheres de novo na cozinha, sempre quiseram proibir as mulheres de usar essas mini-saias, esses absurdos, sempre quiseram colocar os negros de novo no processo de produção, trabalhando de boca calada, sempre quiseram que os religiosos fizessem esse trabalho de censura no corpo dos outros que os evangélicos fazem. Tem gente que sempre quis isso, sempre ficou incomodado com um beijo entre duas pessoas do mesmo sexo na rua, ficava incomodado com isso na televisão, no rádio, nos videoclipes, e não falava nada porque não tinha coragem, porque não tinha substrato político para fazer, porque não tinha movimento social organizado para fazer. Aí surgiu o MBL, surgem as igrejas neopentecostais evangélicas e surge Bolsonaro, quer dizer, dando voz a todo esse chorume, essa coisa horrorosa que sempre existiu. O que a gente não pode fazer, que é um grande erro, é achar que essas pessoas estão sendo enganadas e manipuladas. Não estão. Se nós aceitarmos que elas... Aliás, na hora que você fala isso, quem está sendo enganado é você. Você não está percebendo a perversidade de uma parcela significativa da população brasileira. Eu tenho dito em alguns lugares que o pior do Bolsonaro não é nem o governo Bolsonaro. O pior dessa experiência de Bolsonaro vai ser quando esse governo terminar, que nós tivermos que olhar para aqueles 47 milhões de votos que ele teve, olhar para essas pessoas e tentar colocar essas pessoas de novo na condição de cidadãos. Porque você vai olhar e vai ver o quão monstruosos esses caras foram, o quão bestiais eles foram, o quanto absurdo eles defenderam e ajudaram a construir, e depois que Bolsonaro passar, você vai ter que olhar para essas pessoas e dizer, porra, eu tenho que respeitar esse cara. Poxa, eu vou ter que sentar para comer no Natal com esse meu tio, esse meu primo que defende exatamente... Isso vai ser terrível. Isso vai ser um momento em que nossa sociedade vai ter que aprender a se reorganizar, a olhar para dentro de si com um outro espaço. Eu não sei como é que a gente vai fazer isso. Eu acho que vai ter muito trabalho para psicanalista, para psiquiatra, para psicólogo nos próximos anos no Brasil. Então, muito cuidado com isso, tá? O fascismo ouve muito as massas, sim, responde muito às massas, sim, e esse é o sentido da grande participação política. Por isso que a gente fala, será que ele fortalece ou será que ele enfraquece a participação política? A força dele vem do fortalecimento da participação política ou do enfraquecimento dele? E a gente tem que parar para pensar. Certo. Agora eu passo para o Daniel, do Piauí. Pois bem, Fernando, acho que você vai balançar agora. Assim, desde o começo desse curso, a gente vem percebendo um certo ponto que o Fernando sempre trata, que é esse, de que aqueles que votaram não são enganados. Eu venho com uma posição agora, Fernando, que você acha que vai complementar, até porque sua formação é mais além da minha, mas você pode ajudar a entender esse lado, porque se muitos, ou todos, não sei, não se deixaram enganar, estão fazendo exatamente aquilo que queria, isso em parte eu concordo, mas em parte eu concordo também que muitos que não estão sendo enganados pretendem enganar. Eu não sei se vai ser o mesmo caso, mas na minha cidade, agora voltando para o programa mais político desse ano, apoiadores de Bolsonaro se escondem suas armas nessa hora, escondem os discursos neofascistas, escondem suas bandeiras religiosas, suas igrejas nesses momentos, eles se escondem para não dizer que apoiam a Bolsonaro por conta de um período político
e de um certo fracasso, né, momentaneamente um certo fracasso na política brasileira. Então, se eles não realmente talvez não foram enganados, mas procuram enganar, e algumas pessoas sim são enganadas de tabela, digamos assim. Esse pensamento você poderia aprimorar ele para a gente. E outra questão, no caso, seria claro que tem uma parcela muito significativa de uma sociedade que quer que aconteça tudo que Bolsonaro prega. Mas não foi só, é claro que não foi só depois que Bolsonaro começou a vir nas redes sociais, até porque Bolsonaro era uma piada, CQC usava como uma piada sempre, e a piada passou a ser levada a sério. Então, essa parcela de pessoas que propagam e que exaltam tais declarações, hoje conhecidas como declarações bolsonaristas, né, incrivelmente virou um momento, não sei, virou uma pedagogia, no caso. Pessoas que fazem essa propagação, muitas delas ou passaram a pensar diferente, ou realmente se revoltaram de não conseguir o que queriam, porque eu conheço pessoas que realmente voltaram atrás, claro, voltaram atrás mas não se renderam a um regime socialista, ao regime não, no caso, a um pensamento mais socialista, continuam ainda botando o pé na parede, mas viram que Bolsonaro não era aquilo que eles queriam. No caso, Bolsonaro seria visto apenas como uma peça para o real neofascismo que está por vir. E se essa massa que hoje propaga essa ideologia pode ter sido culpa também da má formação educacional nos 13 anos de governo de Lula e Dilma? Obrigado. Obrigada, Daniel. Gilberto Viegas coloca, como fica essa representação política que é constituída através dos meios de comunicação com as fake news? E Edivaldo Primo coloca, por isso acredito que temos que lutar para mudar essa ótica. Como também, não sei, mas é preciso, pois é muita crueldade o povo ter vez e voz um dia somente de 4 em 4 anos. Agora eu passo a palavra para o Aristides, da CONTAG. Boa tarde, meus colegas, boa tarde às companheiras da Enfoque, e boa tarde, Fernando. Fernando, eu também fiquei feliz por você ter 40 minutos hoje. Toda vez eu fico com a impressão que o tempo é pouco para o que você tem para falar sobre o tema. Tá? Mas não tô sendo contra a Gisele, não, tá? Isso aqui faz parte de algo combinado, certo? Isso também é democracia. A democracia tem regras. Precisa todo mundo segui-las, tá? Agora, democraticamente, você também tem direito de reclamar o tempo. Tudo faz parte. Bom, para a Gisele não reclamar também do meu tempo, eu vou dizer duas coisas. Só comentar a fala de Daniel. Dizer, Daniel, depende do lugar, Daniel. Em São Paulo, por exemplo, o apoio que Bolsonaro vai tá dando agora, o líder das pesquisas, é para botar o Bolsonaro na rua. Ou seja, não vai esconder o Bolsonaro, nem todas aquelas coisas que já foi dito para eu ganhar tempo. Então, quando estiver escondendo algum líder em algum lugar, é porque ele está mal naquele local, naquele município. Tá? Então, eles estão escondendo porque ele está mal lá. Mas onde ele estiver bem, você vai ver se ele não vai ser o candidato. Vou botar ele na frente como se fosse um boneco, e mesmo ele não estando presente, certo? Você vai ver. Então, isso acontece, não é de hoje, em qualquer momento. O líder está bem, você tem candidato apoiado por prefeito que esconde o prefeito, porque o prefeito está péssimo na visão do povo. Então, é bom analisar também essa vertente. Não sei se é isso. Tá? Agora, eu perguntaria para Ricardo, para Fernando, combinando aí um pouco da linha que o Daniel colocou. Mas, Daniel, a gente percebe uma lista de arrependidos.
tem os arrependidos. E esses arrependidos, de certa forma, estão arrependidos por quê? Se não foram enganados, ou compraram a ideia e agora estão achando que é terrível, porque eu entendo também que tu fala, isso não é uma regra geral. A fila dos arrependidos, ela existe, inclusive no meio dos políticos. Quando tem um arrependido, eu já conheço pessoas do meu estado, mais próximo, que votou, que está arrependido. Ou que não falam mais também, né? Não falam mais dele. E, por último, pedia de colocar para você o seguinte, é possível na política ser popular e não ser populista? Tá certo? Ter massas que te acompanhem sem ser populista? Será que o Lula não é mais popular do que populista? Certo? E como é que você define, por exemplo, o Getúlio, que também é considerado um dos maiores populistas no Brasil, que foi de ditador a democrata, né? a vitórias importantes, decisões importantes, como ele fez, dos direitos trabalhistas, da CLT, salário mínimo, etc, etc. E Juscelino, como é que você define também? Né? Sou populista. E aí eu entendi que não pode confundir populismo com fascismo. Está claro. Tá certo? Obrigado, Gisele. Valeu, gente. Certo, obrigada, Aristides. Agora eu passo para o Primo, de Minas Gerais. Não, rapidamente aqui, boa tarde para todos e todas, né? Mas assim, eu, bem sincero para vocês, igual eu falei uma outra vez aí, eu acho que eu nasci no planeta errado, bem sincero para vocês, desculpe aí, bem sincero, mas não dá para engolir muita coisa. Concordo em parte com você, Fernando, sem sombra de dúvida, mas infelizmente, vamos ser sinceros, vamos olhar para dentro de nós aqui. Quantos brasileiros que nós temos que mal sabe fazer o nome, a boa parte, não sabe nem fazer o O, vamos dizer assim. Né? Quantas pessoas que às vezes não têm oportunidade de estar num espaço desse como nós estamos aqui. Eu estou dizendo exemplo mesmo da minha pessoa, com muito orgulho, sou filho de camponês, aquele processo todo, não tive condições nenhuma de estudar, depois de velho que a gente vai aprendendo algumas coisas. E eu, particularmente, há 20 anos atrás, estive, inclusive, em Brasília, fazendo um curso de formação, porque quando o professor falava formação, aí eu ficava perdido, que diabo que é isso? Que diabo que é isso? Então, acho que a gente tem que olhar para dentro de nós, querendo ou não, gente, bem sincero aqui, não adianta. Aí, quando eu estou me referindo, é a maioria do povo que estou me referindo. Porque nós estamos no espaço desse que nós estamos aqui, da Enfoque, da Contag, né? Isso é um privilégio, se a gente avaliar, é um privilégio. Porque eu digo isso para vocês, as próprias universidades que foram construídas aí pelas elites, lá nós não aprendemos isso que nós aprendemos nesses espaços. Então, a gente tem que ter essa compreensão, né? Porque a maioria do povo, eles não tem formação política, ideológica, nem nada. Infelizmente, mas não tem. Por isso que eu digo, nesse aspecto, que querendo ou não, ainda muitas das vezes foi sim, iludido e dibliado, né, pelas suas lideranças. Agora, é triste, é isso. Né? Eu não culpo o povo, a grande massa. Que é o caso que eu estou falando aqui, querendo ou não, a grande massa, querendo ou não, muitas das vezes ela não tem uma formação. Querendo ou não, ela não tem. Nós temos que ser sinceros com essa coisa. Agora, é triste. Eu digo que eu conheço várias lideranças de movimentos sindicais e movimentos sociais, né, que, infelizmente, acabou se bandeando por outro lado aí. Né? Bolsonarista mesmo, que botava a camisa do Bolsonaro. Isso sim, isso é doído, porque às vezes a pessoa tem uma formação, sei lá, e se perde e vai para o outro caminho. Né? Então, isso dói na gente, dói na alma, entendeu? Agora, o povo em si, eu acredito que é isso que nós temos que fazer. Acho que a Enfoque, a Contag, está no caminho correto. Né? Porque, bem sincero para vocês, e quantas vezes aí, o povo, se o povo tiver consciência, né? Eu já não estou falando muita coisa, não, vamos ser sinceros aqui, como nós estamos falando, Lula, Bolsonaro, não sei o quê, esse processo todo rapidinho aqui para fechar, né? Mas eu não estou nem falando de um processo de termo de consciência, não. Se tivesse o Lula e o Bolsonaro agora, quem era o Bolsonaro para ganhar do Lula? Não ganhava, porque eu estou falando nas questões práticas, objetivas e materiais, que todos nós, às vezes, não tinha condição de comprar uma bicicleta, uma geladeira, uma televisão, não tinha condições a nada, não vou nem falar de entrar dentro da universidade, por aí vai. Né? Então, acho que, bem sincero para vocês, eu reforço aqui, né? Posso estar errado. A história dirá se eu estou certo ou se eu estou errado.
tá? Mas, fechando aqui, eu, bem sincero para vocês, eu acredito e reafirmo que a maior parte do povo, a maior parte dessa massa, foi massa de manobra da maioria dessas lideranças aí, em vários espaços, em vários setores da sociedade, que não precisa estar entrando aqui em pormenores quais os setores da sociedade. É isso. Obrigado, gente. Obrigada, primo. Eu acho que era o seu microfone que estava um ruído no final, mas deu para te escutar. Agora eu passo para o Rogério, do Ceará. Oi, gente, boa tarde. Estão me ouvindo, então, né? Ouvindo? Beleza. Sim, eu queria iniciar só comentando uma coisa que o companheiro Aristides trouxe, né, com relação a Getúlio. Eu tenho um sentimento com Getúlio Vargas que é meio complicado, né? Ao mesmo tempo que a gente exalta, né, a legislação trabalhista, a CLT, que até hoje ainda, de certa forma, protege, né, os trabalhadores, garantia de direitos. Na verdade, junto com a CLT, Getúlio Vargas deu um cala-boca na maioria do movimento sindical naquela época, né? Acabou com o movimento sindical, atrelou o sindicato ao Estado, né? Manietou as organizações sindicais, né? E desmantelou todo aquele sindicalismo autônomo, forte, de luta, né? Ligado aos anarquistas, aos partidos comunistas, enfim. Tem aí que ter cuidado, inclusive por conta da influência que o movimento integralista teve nesse processo, né? A inspiração da legislação trabalhista aí na Carta de Lavoro, Mussolini. Assim, eu tenho uns sentimentos meio dúbios com relação a Getúlio, viu, Aristides? Mas eu acho que é importante a gente refletir também sobre esse período, né? Um pouco da nossa história. Uma outra questão, Fernando, que eu queria trazer, quando você falou de que o fascismo ele vai preenchendo todos os espaços, né, do cotidiano das pessoas, e eu estava... é sempre uma coisa que me preocupa e que me incomoda muito, tem a história da tese da guerra híbrida, né? E da influência que as mídias sociais, né, que a internet tem em toda essa mudança de rumo que a política, que a ideologia deu nos últimos anos, né? De como que essa coisa da criação aí das bolhas, né, de interesse pelo Facebook, da influência que as mídias sociais vão passando a ter na vida das pessoas, uma vez que as pessoas hoje consomem cultura, consomem lazer, muito através e se comunicam, né? É o principal ferramenta de comunicação que a gente tem hoje, são as mídias, né, a internet, as mídias sociais, enfim, né, e o espaço que essa ferramenta tomou no cotidiano da gente, na vida da gente, né, e como isso tem influenciado também a propagação dessa ideia, né, dessas ideias conservadoras, né, na verdade reacionárias, e como isso tem influenciado na condução, no rumo político que se tem. Se a gente olha um pouco para trás, há um tempinho atrás, né, que a gente viu a influência dessa questão das redes sociais lá na Primavera Árabe, né, de como que essa mobilização que começa nas redes sociais, aparentemente sem uma orientação política muito clara, né, de como que ela sacudiu vários países ali no mundo árabe, né, que derrubou vários ditadores e que, de fato, né, a gente imaginava que, está acontecendo ali um negócio
né, popular, que parece que vai dar um rumo diferente, mais democrático, mais de esquerda naquele negócio, e o troço aconteceu de outro jeito, né? Aqui no Brasil, né, as mobilizações de 2013 também tiveram uma forte influência nisso, né, mobilizadas aí em grande parte pelas mídias sociais, que parecia ser uma coisa meio caótica, meio espontânea, mas que desembocou, né, nesse cenário que a gente tem hoje, né? Então, eu queria que você refletisse um pouco sobre essa questão, né, de como que essa tese da guerra híbrida, né, ela vai se materializando nesses espaços e principalmente com essa influência muito forte da internet, né, que é utilizado o tempo todo para negar, né, o negacionismo muito claro que a gente tem hoje, ela tem uma influência muito grande das redes sociais, né, que vai construindo aí uma narrativa, né, né, que nega a ciência, que nega os avanços humanitários e que traz um pouco essa ordem da violência, do ódio, enfim, eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Era isso, obrigado. Obrigada, Rogério. Agora eu passo para a Rosenice. Boa tarde a todos e todas, né? Veja só, a gente fica muito indignado com certas coisas, certos atos, certos momentos que a gente vive, revive no dia a dia da nossa luta. Agora, no meu caso, eu me sinto, e eu acho que é um sentimento, assim, que a gente tem que sentir como movimento sindical, que a gente também tem uma certa culpa. Porque quando a gente está numa luta pela terra, agora mesmo a gente está enfrentando uma luta aqui na Mata Sul de Pernambuco, muito grande sobre a violência dos grileiros, né, na região da mata, a questão canavieira, das usinas falidas, e os grileiros, os caras que não tem nada a ver com a história, vêm expulsar trabalhador, ameaçar, fazer emboscada, muitos trabalhadores sofrendo uma situação muito triste, muito de miséria mesmo, e a gente sabe por quem está incentivado isso. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê que bem pertinho da gente, bem pertinho, muito pertinho da gente, nos assentamentos que a gente luta para o pessoal ter um pedaço de terra, aí vem uma igreja e diz, não, eu quero plantar, construir uma igreja aqui. Uma igreja que a gente chama de evangélica, e depois que constrói, o pessoal que pertence àquela igreja não pertence mais à luta. A gente agora está sentindo na Mata Sul, a gente está mobilizando várias entidades, vários movimentos para se somar nessa luta dos trabalhadores. Aí vai padre, vai bispo, vai arcebispo, a gente não vê um pastor. Um pastor. E é bem pertinho da gente que a gente vive, tem uma igreja evangélica, tem os vizinhos da gente envolvidos. E o que é que a gente está fazendo mesmo? Às vezes tem um sentimento da gente ser, poxa, eu estou fazendo o que aqui mesmo com o meu vizinho, que é bem pertinho de mim? É como se fosse um sentimento de culpa, sabe? Eu acho que a gente tem que refletir bastante sobre isso. Não é só dizer, não, os evangélicos fez isso, os evangélicos votaram,
O povo votaram. Mas quem é esse povo? Que está bem pertinho da gente. Tá entendendo? Eu acho que, assim, merece bastante uma reflexão nossa. Qual a consciência que a gente tem e qual o poder de transformação que está bem pertinho da gente, como se fosse o inimigo da nossa ideologia, e a gente não consegue transformar. É só para uma reflexão que eu quero deixar, e o momento que a gente está vivendo assim, que é bastante crítico. Obrigada. Obrigada, Rosanice. Vou só ler mais 3 interações aqui no chat. Da Marilu, do Ceará. É preciso entendermos que a grande maioria que votou no Bozo não foram enganados, porque desde o início ele sempre demonstrou o que ele defendia. Não podemos esquecer que o conservadorismo sempre esteve presente nesse país. Eles estavam apenas engolindo os governadores populares, mas suas ideias estavam vivas, e aí tudo foi sendo construído de forma sutil. Tenho muita preocupação com o resultado dessas eleições, que, de certa forma, será um termômetro para o ano de 2023. Rosileia, de Rondônia, também acredito que essas pessoas não foram enganadas, só não tinham coragem de expor sua visão cruel, mas agora se sentem representados. Helena, do Pará, coloca: é preocupante mesmo. Se na eleição passada a campanha foi feita mais pelas redes sociais, agora eles estão atacando pelas 2 vias. Por exemplo, hoje o Bolsonaro está no município de Breves, no arquipélago do Marajó, lançando o programa Abrace Marajó, passando por cima de todo mundo, das instituições sociais e governamentais também. Fernando, agora eu passo para você fazer as considerações do debate. Vamos aí mais uns 20 minutos, né? Está com você. Gente, para começar essas considerações, tem muita coisa para a gente falar das falas de vocês são fascinantes, todos e todas. Rosanice, a Rosanice trouxe um ponto muito importante, Rogério, outro, enfim. Para começar essa fala, deixa eu compartilhar com vocês uma imagem aqui. Vocês estão vendo a imagem? Rapidamente, chegou a vocês, não? Sim, Fernando. Esse é um quadro de Salvador Dalí. Balança as mãos, sim, para eu ver. Quem é que está vendo uma velhinha e um velhinho, um olhando para o outro? Quem está vendo uma velhinha e um velhinho, um olhando para o outro? Muito bem. Agora, balança a mão quem está vendo 2 mexicanos cantando e felizes um para o outro. Agora, para pensar quem é que viu as 2 coisas no mesmo momento. Quem viu só uma e não viu a outra? Quem viu a outra e não viu a uma? Dá uma olhadinha aí. Esse é um quadro famoso de Salvador Dalí. Conseguiram ver agora as outras partes? Pois é. Por que eu fiz questão de mostrar essa imagem para vocês, para a gente começar a falar? Porque quando a gente fala que quem vota em Bolsonaro concorda com ele, as pessoas concordam com aquilo que vem. Eu quero deixar isso muito claro para vocês. As pessoas concordam com aquilo que vem. E as pessoas veem Bolsonaro de acordo com as ferramentas de compreensão que essas pessoas têm. E se você tem Bolsonaro sendo vendido pelo seu pastor dentro da igreja, dizendo que ele é um homem de Deus, cristão, que vai fazer tudo o que Cristo mandou, você vota nele enganado? Não. O pastor está te dizendo que ele vai fazer tudo o que ele mandou. Se ele é vendido pelos militares, dentro dos quartéis, dentro das casernas, como um homem nacionalista que vai defender o Brasil e lutar contra o comunismo, contra tudo isso, as pessoas votam em Bolsonaro porque acreditam que ele vai lutar contra o comunismo e fazer isso, gente, que elas querem. Nem todas as pessoas que votaram em Bolsonaro são fascistas, mas todas as pessoas que votaram em Bolsonaro se sentem representadas por ele, porque nem todas as pessoas conseguem enxergar Bolsonaro como ele é. Assim como nessa imagem que vocês acabaram de olhar, você levou um tempão para se dar conta do que estava rolando e o que não estava. Isso eu estou mostrando uma imagem que é só você olhar. Agora imagina essa coisa tão complexa que é compreender o conceito de representação, o conceito de democracia, as ideias de economia. Isso tudo faz uma enorme confusão na cabeça de uma parte significativa da população brasileira. E que Bolsonaro se vendeu de que forma? Como um nacionalista cristão.
E uma parte da população queria votar no nacionalista cristão. Agora, depois que o cara está lá, que as pessoas se dão conta, por exemplo, quem apoiava a Lava Jato queria votar num indivíduo que passasse por cima de qualquer coisa para acabar com os corruptos. Claro que os corruptos que eles acham que são corruptos, né? Porque a Lava Jato sempre teve lado. Mas, se você for olhar, a internet está cheia de depoimentos de promotores, juízes, que atuaram na Lava Jato, que se dizem enganados por Bolsonaro, porque votaram nele achando que ele ia ser o continuador da Lava Jato, ou seja, vai ser uma pessoa que vai continuar permitindo que a gente passe por cima das instituições para caçar os corruptos que a gente acha que são corruptos. E agora estão se sentindo traídos que Bolsonaro descobriu que os caras estavam chegando perto dos filhos dele, e aí não. Quando a gente diz que todo mundo que votou em Bolsonaro concorda com ele, eu não estou dizendo que todo mundo que votou em Bolsonaro concorda com tudo que Bolsonaro é. Porque as pessoas enxergam o Bolsonaro, e não é só o Bolsonaro, cada um de nós enxerga as coisas conforme as suas condições de compreensão. Muita gente nem sabia o que é autoritarismo, muita gente não está nem aí, a gente falou disso, né? Dentro de um regime político, existe aqueles 15%, 20% que são ativos, mas existe uma quantidade de pessoas que fazem o que nós chamamos de consenso passivo. O que é o consenso passivo? É aquele cara que não está nem aí. Ah, tá bom, deixa ele fazer o que ele quer lá. Esse cara votou no Bolsonaro. Ah, tá bom, ele é nacionalista, cristão, vai mudar, tá ótimo, bota ele lá. Então, sabe, não estão engajados numa relação de luta, não estão interessados nisso. Aliás, não querem nem se interessar por isso. Se fosse o Lula, votavam no Lula também, porque o Lula é o cara que vai governar, tá bom, tá ótimo. Ah, não vou votar na Haddad porque eu não conheço o Haddad. Esse outro aqui, cristão, nacionalista, o pastor fala bem dele. A mídia não bateu nele, não botou os podres dele para fora. Não, botou do Lula as mentiradas todas, botou... Mas a mídia não falou nada dele. Ah, tá, se não falou nada, então segue. É esse cara mesmo, tá? Dane-se. E agora que as pessoas estão meio que acordando. E veja, o descrédito com o Bolsonaro não é só as pessoas que estão se sentindo enganadas porque efetivamente se deram conta que ele é um fascista. Existe uma quantidade de pessoas imensa que está se sentindo enganada por ele não ter fechado o Congresso, por ele não ter fechado o STF, por ele não ter prendido ainda o MST inteiro. Tem gente que está enganada e chateada com o Bolsonaro não porque ele está sendo fascista, mas porque ele está sendo pouco fascista. Então, de novo, quando a gente diz que quem vota com Bolsonaro votou porque concordou, a gente não está dizendo que quem vota em Bolsonaro conhece totalmente o que Bolsonaro representa, porque as pessoas não enxergam isso. Quem tinha o papel de fazer... Aí vem outro problema. Quem tem o papel de fazer isso funcionar? Que foi, em grande parte, o que um dos pontos que o Aristides trouxe. Né? Foi o Aristides? Não, Aristides ali embaixo. Alguém trouxe essa questão do papel da formação educacional. Acho que foi o próprio Daniel. Sim, a formação educacional é essencial para a construção de uma democracia sólida, de uma sociedade revolucionária que queira se modificar e alcançar coisas melhores. É óbvio. Por isso que... o pessoal dizia que o descaso, a falta de verbas que nós temos no Brasil com a educação, e isso há anos, nunca foi um erro, nunca foi um descaso, era um plano político. O plano político de deixar a população quase sempre no escuro para que ela votasse assim, aparecesse um candidato que o padre diz que é cristão e o militar diz que ele é nacionalista, então eu vou votar nele. Porque a educação te dá ferramentas para olhar isso e dizer, não, para aí, não é. Mas nós nunca tivemos no Brasil governos interessados em melhorar a educação, senão os governos Lula e Dilma. E aí o Daniel perguntou, e será que o Bolsonaro não é resultado da má formação dos governos Lula e Dilma? Não, Daniel, vamos lá, vamos com calma. São 13 anos de governo. Então, uma criança que entrou lá no primeiro ano do segundo grau, no governo Dilma, no governo Lula, estaria com 8 anos, e hoje ela teria quanto? 13 mais 8, 21. Você acha que o total de pessoas que votam e apoiam o Bolsonaro está dentro só dessa faixa? Não. Uma mudança pela educação, Daniel, é algo longo, que demanda um tempo bastante grande. Isso imaginando que nós tivéssemos uma educação centralizada. Ou seja, se o PT assumiu, o PT pudesse botar o seu programa de educação em todo município, em toda biboquinha no Brasil, qualquer lugar. Tem lá na Amazônia um lugar onde tem uma aldeia e tem uma professora. Lá nós vamos implantar o nosso programa. E não é assim.
A educação no Brasil ela é totalmente fragmentada. Os municípios é que decidem o que vão dar, o que não vão dar. Eles são obrigados a se ater ao plano nacional, mas esse plano nacional, esse se ater a, tem uma massa de manobra bastante grande ali no meio, tem uma massa de posição bastante grande ali no meio. Então, assim, não é um erro dos governos Lula e Dilma. É, em primeiro lugar, uma falta de tempo para a virada educacional acontecer. Nós precisamos aí de 2 ou 3 gerações de gente investindo pesadamente na educação para que a gente consiga fazer isso. A gente viu isso, olha, tem estudos que mostram isso na Coreia do Sul, tem estudos que mostram isso nos países nórdicos, tem estudos que mostram isso em alguns países da Europa. Quantas gerações são necessárias para uma modificação consistente da sociedade? 13 anos não dá, é muito pouco. E a segunda coisa é que a educação brasileira não pode ser entendida como essa coisa monolítica. As pessoas pensam, não, agora o Lula assumiu, então a educação vai ser boa. Não. Muitas vezes o que o governo federal faz, e só faz, é entregar dinheiro. É complementar os orçamentos. Quem faz as escolhas dos professores, quem define os planos, quem define os horários, quem define os livros que vão ser utilizados ou não. Tudo isso são os municípios lá no meio. Um dos planos da Dilma, e por isso que eu votei nela no segundo mandato especificamente, era a federalização da educação brasileira. Ela queria federalizar a educação e segurança. Criar polícias federais em todos os lugares, por sobre as polícias estaduais, né? E criar um sistema de educação federal abrangente e tirar isso dos municípios. Eu achei que isso seria fantástico, embora tenho lá minhas dúvidas de como implementar isso num Brasil que é gigante, como todos aqui estão vendo. Mas se isso fosse feito, nós tínhamos alguma chance de transformação via educação, de forma mais rápida, tá? Sem isso, fica sempre muito complicado, né? Então, de novo, para a gente tocar nesse assunto, e os arrependidos com relação ao Bolsonaro? Tem que perguntar para eles, você está arrependido em relação a quê? E, gente, na hora que você fizer essa pergunta, você vai se chocar com as respostas. Você vai ver que tem gente que está arrependida porque ele não foi bruto o suficiente. Tem gente que está arrependida porque ele não foi racista o suficiente, porque ele não foi machista o suficiente, porque ele não foi evangélico o suficiente. E todos eles estão se dizendo arrependidos. Então, cuidado, tá? Depois alguém falou aí que nós tínhamos que fazer uma reflexão porque era muito ruim esse negócio do povo ser convidado a participar politicamente só de 4 em 4 anos. É verdade. É a diferença entre democracia representativa, que é essa que a gente escolhe os nossos representantes, e aí fica rezando que esses representantes ajam como nós sempre gostaríamos que ele agisse, e a democracia participativa, que é quando você constrói mecanismos de participação da população. O exemplo mais clássico de democracia participativa que nós tivemos, e talvez tenha sido um dos grandes cabos eleitorais do PT, era o orçamento participativo que tinha em Porto Alegre. Não era muito grande, o orçamento era só 3,5%, chegou a 2,5%, a 3,5% do orçamento a ser decidido pelos grupos, mas era um mecanismo inicial, era uma coisa que ninguém tinha, né? E que nós temos que começar a pensar como fazer. A Dilma tentou fazer isso com os conselhos nacionais de participação, o decreto 8246, se não me engano, onde ela tenta criar instituições de debate, de discussão e tal, e isso foi travado pelo Congresso, porque o Congresso não quer abrir mão de nada. Porque, gente, na boa, na hora que a população descobrir que o que muito deputado faz, você podia fazer sozinho em casa, numa boa, sem maior estresse, não estou falando todos os deputados, porque tem muito deputado que faz um trabalho muito legal, mas a maioria deles está ali só ganhando dinheiro, e você substituía o deputado, um conselho, um grupo substituiria um deputado com vantagem. Mas a gente precisa trabalhar para sair da democracia representativa para a democracia participativa. Esses são 2 temas que depois a gente pode, num outro curso, numa outra oportunidade, discutir a respeito. Tem muita coisa legal para falar. Sobre o conceito de populista e popular, aí o Aristides falou, olha só, eu discordo dessa conotação, dessa ideia negativa que as pessoas construíram sobre populismo, tá? Toda vez que se fala populismo, parece que é uma coisa negativa. Ah, fulano é populista. Porque o conceito que cristalizou na cabeça das pessoas é fulano tem o apoio das massas, mas as engana. O apoio junto com a burla, o apoio junto com a perversidade, o apoio se aproveitando da ingenuidade das massas para construir outras coisas. Essa é a crítica que os liberais fazem ao populismo. Os liberais, que não têm apoio das massas, eles dizem que qualquer apoio das massas é populismo. Por quê? Porque o cara é apoiado e não faz nada de volta. E o que o fascismo mostra, e não só o fascismo, mas os exemplos que vocês deram também,
Vargas, em algum momento, fez isso. Eu concordo com o Rogério, já vou tocar nesse ponto. Vargas é uma figura bastante controversa, mas Vargas, em algum momento, teve isso. Os movimentos de esquerda têm isso. O Lula tem isso. Nem todo populista, nem todo aquele que tem apoio da população, que responde à população, utiliza a população ou esse apoio para jogar contra as instituições. Esse é um exemplo muito claro do Lula. Então, eu queria só que vocês não comprassem o conceito de populismo dado pelos liberais, porque para os liberais, todo mundo que é carregado nas costas do povo é um perigo. Você entende que para quem acha que democracia é uma coisa elitista, que a população e o povo invade a democracia e toma a democracia, como se a democracia fosse minha e esse bando de massa mal cheirosa viesse tomar, para esses liberais, todo mundo que é levantado pelas massas, carregado pelas massas, é um problema. Seja um fascista, seja um populista, seja um socialista, seja um comunista. E aí, levado pelas massas, meu Deus, dá um tiro e mata nessa criatura, porque se as massas começarem a se dar conta de que elas efetivamente têm poder, nós teremos problemas sérios. Então, quando os liberais usam o termo populista de uma forma depreciativa, o que eles estão criticando é isso. Eu peço que vocês não comprem essa conceituação. E aí, tem uma série de estudos atualmente mostrando que a teoria de representação populista talvez seja mais interessante para os países da América, com uma quantidade imensa de diferenciação social, com uma dificuldade imensa geográfica. Então, tem muita coisa aí. Então, assim, o conceito de populista tem que ser revisto e nem todo populista o é de forma perversa, tá? Depois, o Rogério falou de guerra. O Rogério tocou num ponto que eu não tinha tocado, até por uma questão de tempo, mas ele dá no meio, assim. Quando o fascismo se estabelece na vida das pessoas, preenchendo os espaços de compreensão em todos os momentos, a gente vai ver que o Mussolini criou aquele sistema dopo lavoro, o Hitler construía condições para que as pessoas ficassem 24 horas por dia vinculados à política e vinculados à visão que ele tinha de política e tal. As redes sociais fazem isso hoje. Os algoritmos te oferecem o pensamento único, porque o pensamento único vende. Tem gente, que levanta de manhã, às 8 horas da manhã, e sai para o YouTube para ficar assistindo os blogueiros preferidos deles, o que eles publicaram naquele dia. E aí houve 10, 12, 15, 20, 30 recadinhos de 5, 10, 15 minutos de 30 blogueiros diferentes. Só que assim, o Facebook vai te indicar blogueiros que sejam daquilo que você gosta. E, portanto, você vai ficando preso no pensamento único. A mesma coisa acontece com o WhatsApp. O cara só vai receber as informações dos grupos que ele participa. Então, antes dessas redes sociais, nós tínhamos uma maior quantidade, uma maior diversidade de informações. Você ouvia a Globo num momento, você ouvia o SBT no outro, você ouvia as rádios na tua cidade no outro, você ouvia o padre que falava de um jeito diferente, você ouvia o líder sindical, você ouvia o artista, você ouvia coisas diferentes, podia não ser muito diferente, mas existia uma diversidade. Agora, nas redes sociais, você só ouve aquilo que o algoritmo disser que você tem que ouvir, que você tem que ver. E o algoritmo só vai dizer aquilo que você inicialmente clicou, porque ele acha que você gosta. Então, o que você gosta, ele vai reforçar o tempo todo, e aí você vai dando dinheiro para aquelas pessoas que produzem aquele conteúdo, porque é assim que funciona. Vai vir a propaganda no conteúdo, aquela pessoa que postou aquilo ali vai ficar feliz, porque você viu, vai botar outro mais amanhã, e outro, e para aumentar o número de views, ele percebeu que tem que fazer mais forte daquilo ali, e você vai entrando num caminho em que as pessoas estão cada vez numa maior quantidade de tempo e de escala submetidas ao mesmo pensamento, e isso gera esse processo de polarização, isso gera a violência, porque as pessoas ficam simplesmente órfãs de pensamentos críticos, pensamentos diferentes, de pensamentos que critiquem a ela e que mostram que ela está errada. Então o Rogério tocou muito bem nisso. Agora, esse é o funcionamento dos algoritmos. Tá? O Rogério também tocou na ideia de guerra híbrida, que é a utilização desses algoritmos e dos sistemas de comunicação dentro de determinadas sociedades como uma arma política contra elas. Essa guerra híbrida não é nova, nunca foi nova. Nunca foi nova. Lá no Império Romano, ou seja, no século I a.C., nós já tínhamos uma série de
sociedades que tentavam colocar dentro do Império Romano determinados pensamentos que eram contrários ao Império. O primeiro e mais importante desses pensamentos, dessa guerra híbrida, chamou-se cristianismo. Quando o cristianismo se colocou no Império Romano, dentro do Império Romano, ele comeu o Império Romano por dentro, porque o Império Romano era baseado na diferenciação social e na escravidão, e o cristianismo falava contra a diferenciação social e contra a escravidão. Quem botou o cristianismo lá para dentro, quem inoculou aqueles pensamentos pela primeira vez, estava fazendo exatamente o que se faz hoje com guerra híbrida. Então isso não é novo, isso acontece há muitos anos. Aconteceu na Segunda Guerra Mundial, quando você tem, por exemplo, na Revolução Russa, por exemplo, que eles tentaram prender, eles prenderam o Trotsky e uma série de outros, acusando eles de serem traidores alemães, porque estariam vinculados a um jornal que estaria recebendo dinheiro da Alemanha. E tudo aquilo foi feito pelos alemães. Os alemães pagaram aquele dinheiro, entregaram, fizeram o governo, e isso já era guerra híbrida. Isso não é novidade, nós temos que começar a entender como nós vamos nos defender desses algoritmos e dessas guerras híbridas. Isso está muito complicado, né? Terceiro ponto, assim, o fascismo, gente, e eu sinceramente, se a gente conseguir sair desse curso com vocês, tendo essa ideia, eu já fico feliz. O fascismo mostrou que nem tudo que é popular é democrático. Essa é a grande sacada do fascismo. O fascismo mostra que nem tudo que é popular é democrático. Você pode ser popular como o fascista é. O fascismo é popular. O fascismo é um movimento de massas. As massas estão participando. As massas estão dentro do governo Bolsonaro, gente. Quer maior explicação do que esse monte de gente retardada como ministro? Ele bota qualquer um como ministro lá dentro. Por quê? Porque esse cara tem a cara da massa. Vai lá, bota. Isso é mesmo. Gente, as massas estão lá. Agora, nem tudo que é popular, nem tudo o que é apoio do povo é democrático ou é virtuoso, no sentido de que tem valores bons ou serve para melhorar a sociedade. A gente tem que tomar cuidado. E isso é uma coisa que imobiliza muito a esquerda. Porque nós da esquerda achamos que a massa é sacrossanta. A massa está sempre certa. A massa tem sempre os melhores pensamentos. Entrega para a decisão da massa e vai sair de lá coisas boas. E o fascismo nos mostra que não é bem assim. Você pode entregar na mão da massa e ter problemas seríssimos, como a gente teve no fascismo, como está tendo hoje no Brasil. Como resolve, Fernando? Gente, não tenho a mínima ideia. Se eu soubesse, estava rico. Já tinha escrito livro, já tinha virado best-seller, né? Como fazer um governo com as massas, sem as massas, de uma forma positiva, botando o seu país para cima. Estava rico. A Rosanice traz uma questão muito importante, muito legal, Rosanice, você ter mencionado isso, né? A religião é sempre usada, Rosanice, como uma parte da economia da violência. A gente viu isso na aula passada. Então, quando você tem uma igreja se instalando num determinado lugar, você tem que sempre perguntar o que essa igreja veio fazer aqui. Veio denunciar a desigualdade, veio denunciar a injustiça, veio denunciar o descaso dos governantes e dos poderosos, ou veio dizer que isso é uma coisa de Deus, que os pobres têm que trabalhar mais, que se ofertarem o dízimo para eles, eles vão receber mais, e que é assim mesmo que as pessoas têm que pensar, porque o comunismo é uma coisa ruim, qualquer coisa de sindicato é horrorosa. Então, a igreja, por si só, não representa nada. Ela é mais uma força política que vai jogar naquele campo. A pergunta é, o que tipo de pensamento eles vão trazer? Nós temos, por exemplo, na década de 60 e 70, que é uma das formadoras do PT, a teologia do cativeiro da libertação. As comunidades eclesiais de base, que era a igreja trazendo a discussão social para dentro de si e os padres se tornando vetores desse pensamento crítico. Hoje, o que você tem no Brasil, por conta das igrejas evangélicas, é a construção da naturalização da pobreza, da naturalização da exploração, da naturalização da fome, da criminalização, inclusive, da pobreza, porque muitas vezes vão dizer que o cara é pobre porque é vagabundo, e é isso que os pastores fazem hoje. Então, a gente tem que parar e perguntar, será que todo mundo que fala em nome de Cristo, Cristo autorizaria que ele falasse em seu nome? Porque depois que ele morreu, e morreu já há um bom tempo, mas as pessoas podem usar o nome dele para tudo, mas se nós olharmos os exemplos que ele deu lá na Galileia, eram os exemplos de hoje? Alguém viu Cristo tirando dinheiro de fiéis para comprar sapatos novos, calças novas, para ficar bebendo vinho bom, para ficar construindo a sua casa, uma casa maravilhosa, ou uma igreja maravilhosa? Não. Então, por que raios as pessoas deixam se utilizar hoje o nome dele para construir esses projetos de poder que nós estamos vendo, de pastores ricos e fiéis pobres? Essa é a situação. Cristo sempre construiu a ideia: pessoas pobres, pastores pobres.
Hoje nós temos pastores ricos e pessoas pobres, e as pessoas acham que isso é cristão. Cabe a nós tentar entrar nessa situação e dizer, não é bem assim, acorda. Por quê? E voltando à nossa imagem inicial, cada um enxerga o mundo de acordo com as ferramentas que tem. E a educação pode entregar mais ferramentas para você compreender isso. Mas enquanto isso não acontece, meu amigo, infelizmente, nós vamos olhar para a mesma pintura e umas pessoas vão ver dois velhinhos se olhando e outras pessoas vão ver dois mexicanos alegres tocando violão e conversando. Certo, gente? Chegamos às 19h35, a Gisele já abriu lá a câmera, já está indignada tentando falar, já tentou entrar 3 vezes na minha sala e eu fico ali conversando para não deixar ela falar, mas não vai demorar muito tempo. Nosso tempo está acabando, eu deixo um beijão para todas e todos e nos vemos, acho que semana que vem, certo? Certo. Obrigada, Fernando.